O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 0,9% em setembro, na comparação com o mês anterior, já com ajuste sazonal. Foi o segundo avanço consecutivo. Em agosto o índice já tinha subido 1,4%, e é um resultado que confirma a recuperação, a aceleração da indústria ao longo desse terceiro trimestre. O resultado de setembro é bastante interessante do ponto de vista das expectativas. As expectativas para os próximos meses, por exemplo, em relação à produção, a produção prevista registrou um nível que não era registrado desde o primeiro trimestre do ano passado. A média do terceiro trimestre terminou ficando a maior média também desde o primeiro trimestre de 2011. E na ponta, realmente, o indicador próximo a 130 pontos, significando que há 30 pontos percentuais a mais de empresas dizendo que vai aumentar a produção nos próximos 3 meses do que diminuir, dado já com ajuste sazonal, é um resultado compatível, forte, compatível com a interpretação de que a indústria terá um desempenho superior no quarto trimestre em termos de produção. As expectativas em relação à situação dos negócios nos próximos 6 meses também melhoraram, mantiveram um patamar alto. Pode-se dizer que os empresários, no horizonte de 6 meses, sustentam um otimismo moderado, não há uma situação de euforia, uma cautela, até porque a indústria tem demorado muito para se recuperar e no segundo trimestre terminou acumulando estoques novamente, principalmente no setor automobilístico. Então há uma certa cautela em relação a esse otimismo, mas é um bom resultado. O quesito da sondagem que mede esse otimismo no horizonte de 6 meses está num patamar alto, que mostra que o empresariado, na medida que confirmar o melhor momento, já pode voltar a contratar ou investir, algo que deve acontecer com maior intensidade em 2013. De qualquer forma, é uma notícia muito favorável. Com esses dois resultados, o resultado de produção prevista e das expectativas para os próximos 6 meses, o índice de expectativas também ultrapassou a média histórica recente, também sinaliza no cômputo aí dos 3 quesitos que compõem esse indicador, esse quadro de otimismo moderado, com aceleração da produção no último trimestre, mas ainda isso tendo pouco impacto no ritmo de contratações. O indicador de emprego previsto está andando um pouco de lado e está num patamar realmente que ainda não dá para sinalizar avanço de contratações no segmento, mas isso é o movimento que compensa o que aconteceu no momento de desaceleração da indústria, que também não houve uma desmobilização muito forte da indústria, seja porque o setor quis evitar o custo de demissões no momento, face ao aquecimento de outros segmentos da economia, dificuldade de recontratação, houve medidas de desoneração também da folha para vários setores. Então, agora a indústria está prevendo alguma recuperação sem a necessidade de expandir demasiadamente a mão de obra. Por fim, o índice da situação atual andou um pouco de lado, mas o resultado de setembro, o desempenho da indústria de setembro foi de um novo crescimento, não muito forte. Pelo resultado da sondagem, o crescimento em agosto teria sido um pouco mais forte, mas há uma confirmação desse momento de aceleração da indústria, inclusive pelo nível de utilização da capacidade, que já havia avançado 0,3 ponto percentual no mês passado, de 83,7 para 84, e agora avançou mais um pouquinho, 0,1, só 0,1, mas esse avanço médio de 0,2 ponto percentual em agosto e setembro é um avanço compatível com um período de recuperação. É a velocidade em que o NUSI costuma avançar quando a indústria está crescendo. No resultado geral, o número de setembro do índice de confiança mostra que a indústria continua crescendo num ritmo, vai ganhando um pouco de ritmo, vai havendo uma maior disseminação entre os setores, algo que já estava acontecendo somente no caso de duráveis no início desse terceiro trimestre. Não é nada não é uma explosão produtiva, mas a indústria está ganhando ritmo e as previsões para esse quarto trimestre já são bem mais favoráveis.